Boa noite. Que alegria ver vocês aqui. Ela está querendo alguma coisa lá no fundo, mas eu não sei o que é isso. Assim, tá. A luz está atrapalhando? Acho que é isso que ela está falando. Que alegria ver vocês aqui. Que a gente possa estar junto num bate-papo, numa conversa, que possa ser útil, para que a gente saia daqui um pouquinho melhor do que quando chegou. Então, ansiedade. O que é ansiedade? Quero trazer um pouco, e às vezes é muito chato, mas a gente falando da gente, dá para entender como que nós chegamos a tal ponto. Vou falar um pouquinho de mim, para vocês entenderem que eu fui um ansioso a vida inteira, tanto que eu nasci de 8 meses, para vocês terem ideia como essa questão de tempo para mim. Uma criança muito ansiosa, só que eu tinha muita também alergias. Eu tinha muita rinite, tive asma até os 7 anos, e sempre muito ansioso, muito elétrico. Inclusive na adolescência, eu sofria muito, até períodos de depressão, porque eu não aguentava tanta ansiedade. Sempre todo mundo me conheceu como muito ansioso, até que eu fui descobrindo algumas coisas. E é interessante porque nós estamos num momento do planeta que tem muita luz, como a gente falou da outra vez. E a luz é também para a gente se conhecer melhor. Então aqui o momento é para a gente se conhecer melhor. Aproveitando o quê? Aproveitando os downloads, entre aspas, que a espiritualidade passa para a gente. Vocês já sabiam que a espiritualidade passa download para a gente? Vocês têm ideia disso? Vocês pedem download? Não. Quem assistiu Matrix aqui? Lembra? Porque lá, agora quero pilotar. É quase a mesma coisa, já está começando a acontecer isso. A gente já está podendo pedir para que venham para a gente, né, para cada um de nós, ideias, emoções, para que a gente nos conheçamos melhor, para que a gente viva melhor. Então a proposta é que a gente viva melhor. Então, eu fui descobrindo algumas coisas. Por exemplo, existem 3 tipos de ansiedade. E a ansiedade é muito individual, é muito subjetiva. Cada um sente ansiedade à sua maneira. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade. Eu sei o que é. Não, cada um tem a sua maneira como sentir ansiedade. Só para ter uma ideia, existe alguém aqui que se considera ansioso? Senão a gente muda de tema. É pouca gente, né? Pensei que era mais. Então, eu vou falar que tem 3 tipos de ansiedade, talvez você se encaixe nesses 3 tipos. E isso é uma pesquisa minha, tá? Não é uma coisa que eu fui fazer um curso. No meu dia a dia é que eu fui aprendendo. Existe ansiedade química, existe ansiedade psicológica e existe ansiedade vibratória. Você já tinha ouvido falar disso? Ansiedade química, psicológica e vibratória. Ansiedade química. Vocês sabem que o nosso cérebro, né, secreta hormônios. São os neurotransmissores. Se você tiver um susto, por exemplo, o Corinthians ganhar uma partida, a gente fica assustado, vai liberar uma série de neurotransmissores de susto hoje em dia, né? Então, se você tem um susto, você libera neurotransmissores, você libera adrenalina, você tem toda uma reação corporal. E essas liberações dos neurotransmissores podem também ser causadas por inflamações cerebrais. Então, o nosso cérebro inflama. Igualzinho inflama quando você dá uma topada. Sabe? Você dá uma topada, o dedão inflamado, ou você tem um corte inflamado. O nosso cérebro inflama, só que não é percebido. Não tem como saber um exame, alguma coisa assim, a menos que seja uma coisa mais grave. A inflamação cerebral pode ser causada por certos químicos. Alguém já ouviu falar disso? Que certos químicos inflamam o nosso cérebro. Já? Quais são os químicos principais? Alguns alimentos que inflamam o nosso cérebro. E se o nosso cérebro inflamar, você pode ter uma série de reações, inclusive sensações de ansiedade. Alguém costuma ter ansiedade da hora da Ave Maria, que é 5, 6 horas da tarde? Alguém já percebeu? Você tem. Só as duas aqui. Então eu vou falar só para... é assim. Essa ansiedade, ela tem a ver com alimentação. Por quê? Existe um elemento no nosso corpo que traz uma série de reações que chama insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a colocar o açúcar dentro da célula. E que se você tem muito açúcar, você vai ter muita insulina. Toda vez que você comer açúcar,
vai subir a insulina. Se você comer açúcar pobre, ela sobe demais, muito rápido. Se você comer açúcar rico, ela sobe devagar. O importante é comer açúcar rico. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de carboidrato. Tem o carboidrato simples e o carboidrato complexo. Comer carboidrato, imagine então um almoço que você come uma macarronada. Macarronada é carboidrato simples. Aí você, como você está junto com a macarronada, você toma um refrigerante. É uma Coca-Cola. Aí você termina esse almoço com uma sobremesa, é lógico, né? Vai numa cantina, vai ter sobremesa. Uma bomba de chocolate. Quero lembrar para vocês que toda bomba de chocolate vai explodir em algum lugar. O que vai acontecer? Você vai dar uma carga de açúcar violento. O teu corpo vai ter que produzir muita insulina. Para quê? Para pegar esse açúcar todo e colocar dentro da célula. Só que assim, a proporção fica desigual, porque entrou muito rápido, produz muita insulina rápida. E esse aumento rápido de insulina, ele permanece no corpo por mais tempo. Lembra que os antigos falavam? Quando eu como macarrão, eu logo tenho fome. Né? Por quê? Porque a insulina queima logo o açúcar, cai a taxa de açúcar. Com esse almoço, nesse nível, o risco é que depois de 3, 4 horas, você começa a cair o açúcar no corpo abaixo do nível necessário. Seria 70, 80. 60 você vai começar a passar mal. Você vai poder ter uma dor de cabeça, você vai começar a ficar ansioso. Com 50 você vai começar a tremer. Com 40, 30 você vai desmaiar. Com 10 você vai morrer. Nós precisamos de açúcar. Então, se eu como açúcar muito rápido, eu tenho uma descarga muito alta de insulina, eu vou ter uma queda muito grande desse açúcar, e aí o cérebro não pode ficar sem açúcar. Então, ele começa a dar sinais de alarme. Inclusive, existem pessoas que têm síndrome do pânico por baixa de açúcar, que chama hipoglicemia. Hipo, quando é menos, hiper é mais. Hipo é Corinthians, hiper é Palmeiras. Eu sou corintiano, mas eu tenho que falar. Tudo bem, então, para vocês gravarem. Então, quando nós temos, então, uma queda da taxa de açúcar, você pode ter ansiedade. E aí, almoçou 2 horas da tarde, aquele almocinho simples, né? Frugal, 5 horas da tarde começa a faltar açúcar no cérebro e ele começa a dar sinal de alerta. Melhor fazer alguma coisa. Aí você começa a ter ansiedade. Então, a ansiedade causada por açúcar. Fiquem atentos. Eu tinha uma paciente que ela desmaiava todo dia, um certo desmaio às 11 da manhã. Desmaiava às 11 da manhã. Falei, como desmaiar com hora certa, né? Pode ser que o obsessor chegava nessa hora, também existe, mas isso é... Aí eu falei, não, então tudo bem, coma uma maçã às 10. Ela comeu, não teve mais desmaio, não precisou tomar remédio, anticonvulsivo, nada. Parou de desmaiar. Por quê? Fazia hipoglicemia. E isso não é perceptível, muitas vezes, quem não conhece. Então, puxa, mas Rubens, você está numa casa espírita falando de açúcar? Tô. Porque se você não estiver bem de corpo, teu espírito não vai conseguir conduzir. Você tem um excelente motorista, mas o teu carro não troca a marcha, você não vai dirigir direito. Então, lembre-se, o nosso espírito é o motorista do nosso carro. E eu já vou dizer para vocês, o nosso espírito é Ayrton Senna. Entrega um carro bom para ele. Tá? Nós precisamos ter um carro bom para o espírito. Então, o açúcar é o primeiro. Depois, alguns alimentos que 100%, só 100% de nós podemos ter intolerância, que todo mundo já sabe, eu falo sempre, que é o leite de vaca e o glúten. O trigo foi mudado geneticamente dos anos 50 para cá. Por causa disso, por essa mudança genética, a porcentagem de proteína do trigo aumentou muito, que chama glúten. E o glúten não é digerido. Como não é digerido, ele entra num aspecto... Vamos imaginar o seguinte, nós temos um triturador, que a gente não liga muito, chama boca, e nós temos um digerido, um digestório, que é o sistema digestório, que é o estômago. Quando você come alguma coisa, você precisa quebrar esses alimentos, que eles fiquem muito pequenos, chama peptídeos, até 3 microns. Se você não quebrar, ele chega grande no intestino. O intestino tem uma função de não deixar entrar.
Então é o porteiro do corpo. Tem lá os poros do intestino que, opa, você entra, você não entra. Como é que ele faz? Como se fosse uma peneira. Imagine uma peneira. Todo mundo tem peneira em casa aqui? Né? Então imagina uma peneira circular. É o intestino. Chegou lá, o intestino, opa, isso não pode entrar, porque é muito grande. Imagine que você come um alimento, vamos comparar com uma parede. Você come a parede, você tem que quebrar até virar os tijolinhos, chamados peptídeos. E só pode entrar tijolinho, porque o nosso corpo, os construtores internos, vão lá e constroem as paredes internas. Se você tiver chega uma parede lá que não foi quebrada, o intestino, opa, não, aqui não entra. Só que existem alterações no intestino, muitas vezes, que esses porozinhos abrem. Isso chama o leaky gut, que é a alteração da permeabilidade intestinal. Alguém já ouviu falar disso? Alteração da permeabilidade intestinal. E é uma pena porque muito pouca gente conhece isso. E a maior causa de muitas doenças, ansiedade que nós estamos falando, doenças autoimunes, dores, fibromialgia, reumatismos, são causadas por uma alteração do intestino, da permeabilidade. Permeabilidade é o tamanho do poro que deixa entrar ou não o alimento. Então, quando você tem essa alteração de permeabilidade, vai entrar. Quando entra um elemento grande no corpo, o sistema imunológico fala, opa, isso não é alimento. O sistema imunológico, então, vai correr atrás, porque é como se fosse um bandido entrando. E quando o sistema imunológico, que é a polícia do corpo, pega esse bandido, que é o glúten, vira uma inflamação, vira uma briga. Se essa briga for no ombro, você tem dor no ombro. Se for na tireoide, você tem inflamação de tireoide. Se for no cérebro essa briga, você pode ter ansiedade, você pode ter esquizofrenia, você pode ter síndrome do espectro autista, você pode ter DH, você pode ter hiperatividade. Só tem uma coisa que é pior que o glúten. É a sogra vir passar uma semana em casa. Tirando isso, é o pior que existe. Então, eu sempre aconselho, você tem ansiedade? Corta o leite e o glúten. Sabe por que é difícil cortar o leite e o glúten? Alguém sabe aqui por que é difícil? Hã? E por que vicia? O que vira o glúten? Não, pior que isso. Uma droga. Cocaína é açúcar. O glúten vira outra coisa. Vocês têm ideia? Ópio. Sério. Ópio. Chama gluteomorfina. Aí a criança não consegue estudar, consegue ficar, porque você dá morfina para ela de manhã, aí você manda ela para a escola, e você quer que ela aprenda. Você está dando droga para teu filho, e você quer que ele aprenda? Ela fica lá daquele jeito, né? Aí, quando começa a passar a morfina que você deu de manhã, ele vai para o recreio. Aí ele come açúcar. Aí ele volta com cocaína, porque o açúcar vira cocaína. Imagina. Aí a criança volta quebrando tudo, né? Porque vem cocaína. Aí, coitadinha, aí não entende por que não presta atenção. Não dá. Você está dando droga para a criança. E nós também ficamos drogados. Né? Então, eu costumo dizer assim, em Nosso Lar, alguém já leu o livro Nosso Lar, o filme? Sabe o que eu estou falando. Eu andei pesquisando, perguntei aqui para as entidades, não tem padaria em Nosso Lar, só no umbral. Então o pessoal que chega lá, eu vou para a padaria, desculpe se tem algum padeiro aqui, mas se eu vou para a padaria, tem que pular o muro do Nosso Lar, ir lá no umbral, pegar o pãozinho francês. Aliás, pãozinho francês eu libero. Eu libero o pãozinho francês, tá? Em Paris. Só em Paris vocês comem pãozinho francês, aqui não. Então, nós estamos falando de ansiedade a nível químico. Ficou muito confuso para vocês? Ficou estranho? Então eu aconselho. Como droga, se você falar, não, eu vou falar com as entidades, eu vou fazer um sacrifício, uma promessa, você vai ficar 10 dias passando mal, com raiva, sonhando com o pãozinho francês, viajando no teu sonho, porque isso é droga. Quando você sai da droga, você tem uma síndrome de abstinência. Crianças autistas que tiram o glúten, elas ficam igualzinho ao alcoólatra, quebram tudo. Então eu falo às vezes para os pais, vai tirar? Vai. Então faz o seguinte, chama a gente para ajudar, é uma semana, essa criança vai ficar terrível, vai quebrar tudo. Vai ficar insuportável. Por quê? Você está desmamando de uma droga poderosa.
Eu convido vocês a lerem, para falar o que eu estou inventando aqui. Um livro chama Barriga de Trigo, escrito por um cardiologista. Tem um livro outro que chama Dieta da Mente, escrito por um neurologista. Então nós estamos muito intoxicados com esses alimentos. Ah, mas eu fiz o exame e não deu. O exame não vai mostrar. O melhor é, para de comer uma semana, 10 dias e ver como é que fica a tua vida. Eu falo para algumas mulheres, o marido melhora quando eu tiro o glúten. É impressionante. Então, quem sabe você vai conseguir melhorar o marido tirando o glúten. Agora tem ansiedade psicológica. O que é ansiedade psicológica? Então eu fui, porque a gente vai conversando, vai estudando, cada paciente, eu tenho 41 anos de formado, quer dizer, eu já escutei histórias na minha vida, dava para escrever alguns livros, só de histórias que eu escuto. O que é ansiedade? Ansiedade, a palavra vem de anseio. Anseio tem a ver com receio. Eu tenho anseio, receio. Então, a ansiedade psicológica tem a ver com medo, com receio. Então, assim, medo do futuro. Alguém tem medo do futuro aqui? Como é que você pode ter medo de uma coisa que não existe? O futuro existe? Existe? E como é que as pessoas têm medo do futuro? Me conta. Medo do que pode acontecer? Tá, mas como é que você tem medo de uma coisa que pode acontecer, mas pode não acontecer? Mas você já tem medo. Ansiedade. Então, medo do futuro, por quê? Veja, a gente fica pensando... Pode falar. Não, aí você pode criar um processo que você quer, uma visão, mas a pessoa que tem medo, ela está criando um medo de uma coisa que ela tem medo que aconteça, mas como é que é? Da onde ela tira esse medo? Da onde ela tira esse... E é forte, todo mundo pode ter isso aí. Então eu cheguei a uma conclusão. Como é que eu posso ter medo de uma coisa que não existe? Ninguém tem medo do futuro. Todo mundo tem medo de que algo que aconteceu no passado aconteça de novo no futuro. Por isso que cada um tem medo à sua maneira, claro, que você passou. Por exemplo, os corintianos ficam com medo de jogar com o Palmeiras, porque vai acontecer de novo o passado. Então a gente precisa ficar atento, porque se eu estou tendo medo do futuro, o futuro não existe. Eu posso criar o futuro? Posso. Quanticamente eu posso criar. Por isso que existe aí, daqui a pouco eu vou explicar, um círculo vicioso proposital, para que a gente fique criando negativamente o nosso futuro. Mas o medo do futuro é o medo de que algo do passado aconteça novamente. Mas Rubens, como é que você me fala que eu tenho medo, sei lá, de uma doença? Eu sou saudável, na minha família nunca teve doença, eu nunca fiquei doente. Como é que eu posso ter medo de ficar doente se eu nunca tive problema nenhum? Aí eu digo, como é que a gente pode afirmar que nós não tivemos problema nenhum se nós não conhecemos a nossa história espiritual? Você sabia que vocês têm história espiritual? Nós temos história espiritual? Nós temos uma história espiritual. Ah, mas isso foi na outra vida. E daí? É a nossa história espiritual. Qual a diferença de eu ter um trauma na infância, porque um cachorro me atacou, ou um trauma de outra vida, que o lobo me atacou? O processo é o mesmo. Então, a nossa história espiritual traz, então, algumas questões que a gente pode ter medo daquilo. Quando você tem medo de alguma coisa do futuro, tem gente, por exemplo, não, tenho muito medo de perder tudo, de ficar sem comer, de não ter onde morar. E a pessoa, às vezes, tem abundância, está vivendo bem. Então, onde ela tira isso aí? Da história espiritual dela. Que provavelmente numa outra encarnação, ela teve isso aí. Então, o pensamento que eu entendo que seria a inteligência espiritual, porque a inteligência, nós temos 3 tipos de inteligência, né? A cognitiva, que é a mental, que faz o teste do QI, a inteligência emocional, que se estuda já desde a década de 60, e eu estou trazendo, alguns pensadores falam da inteligência espiritual, mas inteligência espiritual, que nem a Zana do Ra faz nos Estados Unidos, é uma inteligência de valores, de princípios. É interessante, mas não é inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver, identificar problemas.
Inteligência espiritual eu não posso olhar o que eu vivo só pelo prisma de uma encarnação. Eu preciso sempre ampliar para as várias encarnações que eu tive. Aí começa a ficar mais interessante. Que a pessoa fala assim, mas eu nunca fiz isso. Quem somos nós para falar que nunca fez isso? De vez em quando, aqui nem tanto, mas a gente vai num trabalho espiritual e aí vem um amigo, né, da outra vida tal, e vem contando, você fez isso. Aí fala, é verdade, eu não lembrava mais nada, porque a gente não lembra. Graças a Deus que a gente não lembra. Porque se a gente lembrasse, a gente estava perdido. Eu acredito até que os esquizofrênicos lembrem. Mas está tão bagunçado, porque nós temos, graças a Deus, membranas que separam as nossas memórias de outras vidas. E algumas pessoas vêm com essas membranas, entre aspas, furadas, onde começam a aparecer memórias de outras encarnações junto com a atual. Fica uma confusão, porque ele não sabe o que é, entre aspas, realidade atual de uma realidade anterior. Se misturar duas realidades, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que foi muito interessante. Um rapaz me procurou, profissional liberal, jovem, 30 e poucos anos. Ele foi fazer uma viagem para a França. Comigo, ia passar um período lá na Europa. E ele disse que quando ele chegou em Nice, na França, ele não gostou. Ele olhou a cidade e falou, uma cidade feia. Ele já não gostou. O amigo falou, como feia essa cidade? A cidade é linda. Não gostei. Começou a ficar muito ansioso, com muito medo. Aí eles foram para o hotel. Lá no hotel ele começou a ficar em crise de pânico. E olhava e fecha a janela, fecha a porta, tranca não sei o quê. O amigo falou, o que está acontecendo? Não sei. Sensação que vão me matar. Como sensação que vão te matar? E ele entrou em pânico, desespero. 2 dias sem dormir, em pânico, desespero, pegou o avião e voltou. Chegou aqui, melhorou. Aí ele não entendeu nada. Aí ele veio me procurar. Na época eu trabalhava mais com isso. Falei, o que aconteceu? Eu fui lá, eu tive uma crise psicótica. Então, no pensamento racional, no pensamento da análise da medicina alopática, ele teve uma crise psicótica. Tudo bem? Tudo bem. Mas vamos entender. Quando aprofundamos, e nós tínhamos um trabalho desse específico, ele teve uma vivência lá na França, na época da Revolução Francesa. Então, eu trabalhava com um grupo, e o grupo tinha essas percepções. Viram que ele teve uma vivência lá na época da Revolução Francesa, em que ele fugiu, porque a turma começou a pegar os nobres, ele era nobre, né? Aliás, ele é nobre até hoje, né? Tem aquela cara de nobre até hoje, mas ele fugiu para Nice e se escondeu num casarão. Só que aquela turma toda encontrou, levou ele para Paris e foi decapitado. Quando ele chegou, então, em Nice, despertou uma memória de outra encarnação, e eu costumo dizer que foi uma excorporação. Isso aí também. Por quê? Porque não foi uma incorporação, não foi um espírito que entrou nele, foi um espírito dele que saiu de outra vida e aflorou. E ele começou a sentir tudo que ele sentiu na outra encarnação. Na época, então ele tinha razão quando ele falava, vão me encontrar, vão me matar. Porque ele tinha vivido isso, real. Só que quando ele entrou na cidade, fez o gatilho, que a gente fala, né? Ele aflorou, ele já não era mais o João, e era, sei lá, o francês. Então por isso que eu digo que excorporou, que foi uma incorporação de dentro para fora. Nessa época eu trabalhava na rádio Boa Nova, Rádio Guarulhos, Rádio Espírita. Eu, mais um senhor que era médium espírita, e o doutor Reinaldo Leite, não sei se alguém já ouviu falar dele, um médium completo. E aí, trabalhando, nós comentamos esse caso no rádio. Aí, ele tinha uma entidade, Maria Angélica, que se aproximou e falou, olha, o que o grupo viu, está certinho, viram tudo certo. Só que teve um fato, uma exceção que vocês não viram, não perceberam. O hotel que ele se hospedou foi o mesmo casarão que ele se escondeu. Até isso. Então, aí a gente tem toda uma estratégia para trabalhar quando vem essa memória. Então, veja, o pânico dele, a crise psicótica, a ansiedade, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, e sim com uma memória do passado que aflorou.
Está muito estranho o que eu estou falando? Está acompanhando? Legal? Então, a ansiedade psicológica é medo de alguma coisa que aconteceu, que eu posso não me lembrar. E eu tenho uma pesquisa que a gestação é muito importante, porque na gestação a gente pode ter traumas que ficam gravados a vida toda. Então, eu sugiro que vocês, quando tenham medo de alguma coisa, perguntem-se, será que esse medo, de onde vem esse medo? E eu sugiro, por exemplo, numa oração, para que vocês peçam para apagar essa memória, para deletar essa memória. Pode fazer o Ho'oponopono, que o Ho'oponopono pode deletar essa memória. Tá, mas eu não sei, Rubens, de onde vem isso aí? O Ho'oponopono pode deletar. Ou você pode falar simplesmente, olha, eu quero deletar, eu quero apagar esse registro. Igualzinho quando você entra no computador, levanta lá um programa e fala, vou deletar. A gente pode fazer até imaginar que é uma situação do passado que eu vou deletar. Porque essas situações do passado também podem, presta atenção, como são registros inconscientes, também podem ser cutucados, entre aspas, por campos espirituais, gatilhos de fora ou entidades. Né? Então imagina que, por exemplo, eu vou visitar a Bahia. Vou visitar a Bahia, estou lá, de repente eu sinto uma dor nas costas muito grande. Uma dor forte nas costas, eu fico travado. E vou e tomo remédio e faço isso e não melhora. Eu falo, como assim? Eu não tenho nada na coluna, não tenho nada, mas volto para São Paulo travado. Aí eu passo no ortopedista, no neurologista, faço tudo aquilo e nada. Mas aí, de repente, você vai conversar em algum lugar, que tem uma visão espiritual, e fala, peraí, vamos ver o que aconteceu? Aí amplia, para quem tem essa percepção, fala, ó, teve ali um índio, né? Um índio tal que pegou e meteu uma lança espiritual nas costas. Mas como assim uma lança espiritual? Lança espiritual. Vocês acham que não tem lança espiritual? Né? E por quê? Por quê? Porque você foi um dos caras que veio de Portugal lá e aí aprontou tudo aquilo com os índios. Aí quando você voltou, tinha ainda um lá que reconheceu e veio para cima de você. E aí dá-lhe remédio, dá-lhe injeção, dá-lhe fisioterapia, vai para a cirurgia neurológica e de repente não melhora nada. Por isso que uma casa como esta, sem a gente perceber, já está tratando também esses aspectos. Muita gente vem aqui, nem sabe que tem um aspecto disso aí, porque aqui e sai melhor. Por quê? Porque foi trabalhado esse aspecto também. Então, a ansiedade, que é medo do futuro, tem a ver com alguma coisa do passado que pode ter acontecido, que mesmo que eu não me lembre, eu posso inconscientemente trazer. Então, a proposta é, bom, estou com esse medo de total, então, vamos trabalhar, vou dormir perguntando o que é aquilo, fico pensando naquilo e pedindo para que apague, delete. O terceiro campo é a ansiedade vibracional. Eu tive síndrome do pânico, eu tinha uns 32 anos, faz pouquinho tempo, faz muito. Então eu tinha pânico já há muito tempo. E naquela época não se sabia, não tinha diagnóstico de síndrome do pânico. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre síndrome do pânico e pânico? Alguém sabe me dizer? Não. Não é recorrência. Você está andando na rua, bela e faiceira, lá, não sei o quê, de repente você escuta um latido muito forte. Um pitbull que estava passeando com o dono, escapou. Escapou e vem na tua direção. Já vem pronto para te estraçalhar. Bom, o que você faz? Não dá para enfrentar, não dá para correr. Você vai ter toda uma reação de adrenalina, de pânico mesmo, porque aí é um perigo. Aí, mas na hora que ele vai te pegar, o dono segura na coleira e, opa, se estanca. Nossa, o coração dispara, dá uma sudorese, dá um mal-estar, uma sensação muito ruim. Aí você vai no médico e fala, doutor, eu acho que eu tenho síndrome do pânico. E fala, por quê? Porque eu estava andando na rua e um pitbull me atacou. Eu falei, não, isso não é síndrome do pânico, isso é pânico. Reação normal frente ao perigo que todos nós temos, que é um processo de luta e fuga natural. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que tem a ver a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é porque não tem um pânico dito real. Ou, eu vou dizer para vocês, material. Você está andando na rua, e quem tem síndrome do pânico sabe como é que é. Você está andando na rua e, de repente, a palavra de repente é importante para quem tem síndrome do pânico, tá? De repente, você começa a ter toda uma reação,
dispara o coração, começa a transpirar, um medo absurdo. Eu digo, tem um pitbull invisível. Tem um pitbull invisível. Só que o nosso corpo consegue perceber, entre aspas, esse pitbull invisível. Esse campo de energia, esse campo vibratório, que ataca o nosso corpo reage como se fosse um perigo real, porque para o sensor aqui é perigo real. Aí você vai no médico e fala, eu estava andando na rua e meu coração disparou, uma sensação de morte, um desespero. Aí o médico pergunta, tinha um pitbull? Não. Ah, então é síndrome do pânico. Porque quando na medicina falar síndrome, quer dizer, não sei o que é isso aí que você tem, então eu vou dizer que é síndrome, que é mais fácil, porque aí você vai embora logo e sai da minha cabeça aqui, me perturba. Síndrome é um monte de coisa junto, né? Um monte de sintomas junto, junta tudo e fala síndrome. Aí você fala, eu já sei que eu tenho fibromialgia. Ai, que bonito, o que é fibromialgia? É uma mentira, né? Já falei aqui. Fibromialgia não existe, é mentira. É para você, o médico te dispensar rapidinho, porque não sabe o que fazer com você. Fibro é músculo, mialgia é dor, dor muscular. Se ele fala para você, o que eu tenho, doutor? Você tem dor muscular. Eu falei, eu sei, eu já vi aqui, porque eu estou com dor muscular. Então, para não ficar muito essa conversa, ele fala fibromialgia. Fala, agora eu sei o que eu tenho. Ele sai todo faceiro achando que tem uma doença, tem nada. Tem dor muscular, só que não te disseram por que você tem. E aí, se você tira o glúten, melhora a fibromialgia. Então existe, quando eu falei do pânico, eu estou falando da ansiedade vibratória. Existem pessoas que são sensitivos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Por favor, todo mundo levanta a mão. Todo mundo. Aí continua com a mão levantada. Quem é sensitivo aqui, levanta a mão. Continua com a mão levantada. Pronto, baixar. Então, olha só, eu perguntei, todo mundo agora sabe que é sensitivo, em algum nível ou no outro. Então, existem muitas pessoas que têm ansiedade, porque entram em ambientes, ou entram em contato com a sogra, ou com uma pessoa desse tal, e aí sente. Então, todos nós temos uma certa sensibilidade. Você fala, nossa, não gostei daquela pessoa. De graça. Não, não é de graça. Tem alguma coisa que não bateu o santo. Sabe, não bateu o santo? Só que não é bem o santo, mas não bateu alguma coisa. Então, todos nós temos uma sensibilidade. O que eu quero trazer é, vamos observar o nosso nível de sensibilidade. Poxa, eu estava bem, eu estava tranquilo. Aí eu entrei num lugar, comecei a me sentir mal. Poxa, será que é gastrite? Pelo amor de Deus, pensa primeiro na possibilidade de ser um campo magnético, um campo energético, um campo vibratório. O que eu alerto sempre as pessoas é, pensem na possibilidade de você estar sobre uma interferência eletromagnética. Na medicina a gente tem assim, por que o especialista faz mais diagnóstico de doenças? Porque ele pensa naquela doença. O que ele não é especialista não pensa naquela possibilidade. Então o que eu quero que vocês fiquem cada vez mais especialistas na sua sensibilidade. Tudo que vocês sentirem, pensem, será que aqui tem um campo vibratório? Será que eu estou sob uma influência bioenergética? Eu não vejo, mas eu sinto. Meu coração começa a bater do nada, sem motivo nenhum? Não. O coração é altamente elétrico, totalmente elétrico. Se vier uma outra eletricidade numa frequência diferente, eu posso ter um disparo do coração. Quanta gente está no cardiologista tomando um monte de remédio antiarrítmico, é só tirar o encosto. Encosto é coisa antiga, hein? Alguém lembra o que era encosto? Porque antigamente, no centro espírita, era assim. A pessoa chegava assim, né? Era assim. Então era fácil identificar que estava um encosto, né? Hoje não. Hoje a tecnologia é hacker. O cara pega lá na Microsoft do submundo lá, fala, vou mandar um e-mail para ele lá. Manda um e-mail, chegou uma ideia. E-mail é uma ideia. Alguém tem e-mail, caixa de e-mail aqui? Você abre todos os e-mails? Todos. Que vem lá, você abre. Polícia Federal, você abre. Você abre tudo? E por que você não abre? Porque você fica esperto e fala, pode vir aí, né? Um spam, pode vir um vírus. Então, eu digo para as pessoas são mais cuidadosas com o e-mail do computador do que com o e-mail mental. As pessoas têm mais cuidado com o e-mail do computador, da caixa de e-mail, porque ali fica fiscalizando se eu abro, se eu não abro, do que com a caixa de e-mail mental.
Então, eu digo para você, você pode estar recebendo e-mails de hackers que querem que você abra. Vem uma ideia, nossa, será que eu tenho úlcera? Pronto, abriu, né? Abriu, mas como é que é úlcera? Aí eu vou lá na internet, abro lá, úlcera, sintomas. Aí pronto. Aí o cara tá junto, né? O cara já mandou o hacker, já tá junto lá, né? Porque você já instalou um vírus lá no seu sistema. Aí é só ficar mandando mensagem. Dói aqui, aí começa a doer. Aí, se eu falar para você, dói, como é que é? A pessoa me pergunta, como é o infarto? Eu falei, não sei. Mas você não vai falar? Não. Porque se eu falar, você vai ser sugestionado. Né? Então eu não posso falar. Não, na hora que você estiver sentindo mal, vai para o hospital e alguém decide. Mas se eu ficar falando, a gente começa a construir. Nós somos poderosos. Eu falei do milkshake aqui da outra vez? Acho que não falei. Uma pesquisadora da mente nos Estados Unidos chamou 50 pessoas para tomar um milkshake super light. Nada de gordura, nada de açúcar. Ia ganhar $50 para tomar esse milkshake. Pô, $50. Só que tinha que tirar um pouco de sangue para ver como ia elevar o açúcar, a leptina, essas coisas todas. Aí 50 pessoas foram lá, dá o dinheiro, tirou, e aí subiu um pouquinho, era um milkshake super light. Passou um mês, voltem aqui. Agora vocês vão ver o que é milkshake gostoso. Esse está cheio de açúcar, tem não sei o quê, tem carregado em gordura, mas é também para pisar o pé na jaca, porque a gente quer ver como o corpo de vocês vai reagir diferente do outro, tá bom? Aí comeram aquele milkshake e tal, tiraram o sangue, nossa, subiu lá em cima. O que eles não sabiam é que era o mesmo milkshake. Eles foram enganados pela palavra. Então precisa tomar muito cuidado quando fala. E uma das questões mais complicadas é médico. Médico adora colocar, enfiar coisa na cabeça das pessoas, para elas saírem cada vez mais apavoradas de que elas estão com doentes, não sei. Então, tomem cuidado. Por favor, não confiem nos médicos. Não é para não confiar, é para questionar, é para abrir teu coração. Será que é isso mesmo? Porque existe todo um sistema, e esse sistema também existe em inteligência espiritual, para que as pessoas se sintam doentes, fiquem cada vez mais doentes, e cada vez criem mais doenças. Então, por favor, cuidado com a criação mental de vocês. Tudo bem? Dúvidas? 3 tipos de ansiedade: química, psicológica e vibracional. Saiam de casa sempre pensando na possibilidade de você entrar num ambiente contaminado energeticamente. Quando a gente vai, como eu falo, na casa da sogra eu já sei que eu tenho que me proteger, mas às vezes na casa de outros a gente não sabe. Esse ambiente, por exemplo, está super protegido. Muitas pessoas falam, nossa, eu estava mal, eu estava ansioso, eu cheguei aqui dentro, eu fiquei bem. Mas por que ficou bem? Porque o ambiente está protegido. E é bom você sair daqui, vai sair protegido, para não pegar o pessoal que está te esperando lá fora, que já o pessoal daqui já vai mandar embora, mas fiquem atentos. Quantas pessoas querem chegar aqui e não conseguem? Porque não deixam. Então, a inteligência espiritual, ela vai vir cada vez mais para a gente ter discernimento dos campos invisíveis. Não são só as bactérias e os vírus, tem os campos vibratórios. Fechem os olhos um pouquinho. Permitam-se nesse momento que os mentores da casa, junto com seus mentores, lhes envolvam. Para que nesse momento vocês já estão em tratamento. Imaginem uma grande luz vindo do alto e como se fosse uma chuva de luz entrando em vocês, através do coronário, que é o topo da cabeça, preenchendo todos nós. E essa energia vai nos envolvendo e vai energia de amor para cada célula, para cada órgão. E ela vai se expandindo e vai formando uma espécie de roupa de luz. Imaginem-se como se formasse um macacão de luz. Então aqui vocês já estão sendo preparados, como já desde manhã na casa de vocês, para o tratamento lá na maca. Quando chegar lá, se abram e deixem a mente leve. Tentem não pensar em nada, que vocês vão ser muito atuados. Nós todos somos muito atuados por essas equipes maravilhosas que estão aqui para tratar desde o nosso corpo físico, o nosso psicológico e a nossa alma.
Que assim seja. Muito obrigado.